um lugar ao qual pertencer. 17º dia. Agora vocês são membros da família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2:19. Você é chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. Nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos junto e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Somos membros de seu corpo, a igreja. C.S. Lewis observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes destes membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista sem nenhum requisito ou expectativa. Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico desta palavra. A Bíblia é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder este segundo propósito para a sua vida, se não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem o seu sentido no corpo, como um todo, não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha seu significado e função como um membro deste corpo. Mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do corpo vital da igreja local, sua vida espiritual fenece e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: eu não preciso da igreja, é tão arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da sua esposa. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o seu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos mandou amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Sua comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os crentes ao longo da história,
Quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à congregação local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob disciplina da igreja, os quais eram removidos de entre a irmandade por causa de pecados públicos flagrantes. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como o órgão sem corpo, ovelha sem rebanho ou criança sem família. É uma situação anormal. A Bíblia diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. O crente coelho, que fica saltando de uma igreja para outra, sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido, ou mesmo sem frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica o identifica como crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um corpo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando em amor reunimos-nos como uma igreja, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o seu corpo. A família eclesiástica retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade no Novo Testamento. Ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa por nossos irmãos. Este é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros crentes, uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Fazer parte da família ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor.